Então o fato da comunicação participar de uma reunião semanal de vendas mostra o quanto é Excelente. importante o nosso papel aqui como comunicador dentro das grandes marcas. Olá, pessoal, eu sou Fela Guimarães, host e fundadora do podcast Marketing e Negócios, em mais um episódio aqui em parceria com a Monk. E eu tô aqui também com o meu co-host, o Marcelo Chu, que vocês já viram eles em outros episódios também. Hoje ele é VP de novos negócios da NetSeco, que também esteve aqui em parceria com a gente. A gente gravou vários episódios. E, né, pra gente continuar o nosso caminho, a gente tá aqui com uma marca, aqui com um cara muito legal, pra gente trocar aqui uma ideia que a gente teve até que parar pra realmente começar a gravar. Quem que tá aqui com a gente, Marcelo? Olha, Rafinha, mais uma vez, um baita prazer estarmos juntos, prazer estar com vocês e principalmente poder receber esse grande convidado no qual eu acompanho em diversos outros momentos. O cara foi um dos inovadores em produções de conteúdo, o cara conhece tudo de automóvel, o cara sabe vírgula por vírgula desse setor, tem mais de 30 anos de experiência e hoje ele é o gerente de imprensa, de produto, de marca e comunicação corporativa, nada menos, nada mais de uma Volkswagen. Ricardo Dilser, um grande Olha, prazer Seja o recebê-lo. prazer é todo meu. E assim, Ah. gente, com essa honraria, olha a responsabilidade. Mas eu tenho certeza que o nosso papo vai ser muito gostoso e Boa. muito focado no que hoje dita todas as regras nossas do dia a dia, Total. que é a comunicação e o marketing. Perfeito. Sem dúvida. E, Ricardo, até a gente estava conversando antes, você começou como editor nesse segmento, né? Da paixão. Rafinha, eu queria estar dentro do automóvel. Da paixão Dentro, do não automóvel. dentro da assim, abrir a porta e entrar, dentro de tudo que acontecia no Quando automóvel. falam assim, siga suas paixões, você seguiu mesmo. Seguir, automóvel. E naquela época, se a gente está falando de 30 anos atrás, a, a, a profissão que mais me deixaria perto do automóvel era o jornalismo especializado. Porque eu consumia as revistas, hein, gente? Revistas. Eu consumia esse conteúdo e eu falei, gente, os jornalistas andam de carro novo, o tempo todo, carro diferente. Eles falam com as montadoras, decidi minha carreira a partir daquele momento. Isso aí foi até antes, isso na minha adolescência. Então, para vocês terem uma ideia, eu fui fazer Senai, mecânico de automóvel, porque eu queria estar com a mão na massa. Na graxa mesmo. E aí depois o jornalismo foi, né, o meu primeiro passo na carreira, que me deu acesso a esse mundo maravilhoso que é do carro. E é incrível porque tudo que a gente vê hoje de grandes respostas na comunidade, na sociedade, nos filmes, nas peças, né, tem um cachorro ou um carro por trás. Uhum, uhum. Né? Então são coisas apaixonantes, né? O latino, sobretudo, adora pet e adora carro. Uhum. Então, eu como gosto dos dois, eu acabei, Tchelo, me dando muito bem, viu, né? Muito bem resolvido. Acho que tem bastante dinheiro para eu ganhar ainda, mas resolvido profissionalmente E eu dentro imagino do que o mundo do jornalismo te automóvel. ensinou muito Muito, a- Rafinha. em estratégias, aplicações, storytelling, assim, vai para você fazer o seu trabalho hoje. Quais foram, assim, esses principais pilares que você aprendeu com o jornalismo lá de trás, mas que ainda fazem total sentido hoje, que você, né, aprendeu muito na prática? Eu adorei a pergunta e me fez pensar, sobretudo nas nossas bases, né? Primeiro, para todo mundo que está começando, tá, turma? Eu acho que o que mudou do que a gente fazia lá atrás, o que a gente faz hoje, é só o tempo. Tudo hoje é muito mais rápido, hoje tem muito mais volume, hoje é tudo mais monitorado, mas os alicerces são os mesmos. Isso é importante a gente falar aqui. Ética, transparência, relacionamento. Se você tiver esses 3 alicerces na sua carreira, você vai se dar bem em tudo. Fale a verdade, seja transparente e tenha ótimos relacionamentos. Isso é importante. Então, isso a gente já fazia lá atrás no jornalismo especializado, na revista, depois vieram sites, a TV, o rádio, mas eu sempre baseei a minha carreira nesses 3 pilares. E hoje é a mesma coisa, Rafinha, só muda a velocidade. Uhum. Então, antigamente a gente fazia uma revista por mês e hoje a gente, sei lá, faz uma revista a cada meia hora. Mas é isso, né? O volume de informação que a gente tem, a quantidade de pessoas que a gente se conecta, que a gente fala aqui com vocês, por exemplo. Então, tudo faz parte desse ecossistema. Ética, transparência e relacionamento. Perfeito, anotaram, né, pessoal? Anotem que, olha... Anotem. Assim espero, porque, de fato, se a gente se torna
esse ciclo virtuoso, né, entre ética, conexão, respeito, valores e princípios, é somente dessa forma que nós nos tornamos interessantes, né? Exatamente. Eu acho que quando você eleva a sua luz, novas luzes É isso aí. encontram e assim você multiplica, triplica e etc e tal. E quando você fala de excesso de velocidade, quando você fala de a cada meia hora, e de fato é, né? Hoje a gente tem multicanalidade, hoje certamente você na cadeira de gerente de imprensa, de comunicação, você tem diferentes pontos de contato para com a sua audiência, com a responsabilidade de transmitir a melhor mensagem de uma marca que tem 80 anos, se não me falha a memória, Brasil aqui no Brasil. 72. É 72. isso aí. Num setor tão competitivo, né? Como é que você vê o papel estratégico da área de imprensa hoje na comunicação de uma marca para com o seu consumidor, múltiplos consumidores que hoje a gente está passando nessa mudanças de gerações que temos hoje? A voz, quando falam de você, essa voz ela é muito mais ampliada do que quando você fala de você mesmo, né? Uhum. Então posso falar assim que, o Ricardo Dilson era isso e aquilo, eu falando. A gente tem uma amplitude, uma voz. Agora, quando a Rafinha fala de mim, quando o Cello fala de mim, quando essa 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 voz ela é muito mais amplificada. Quando a Hum, imprensa fala dos nossos produtos, ou quando a imprensa fala das nossas marcas, ou quando a imprensa fala da robustez do carro, da tecnologia, da inovação, isso é muito mais poderoso do que quando a Volkswagen, por exemplo, compra palavras ou ações ou trabalho. É importantíssimo? Claro que é, porque tudo isso faz a formação da marca, da reputação, da imagem. sim. Mas a imprensa tem um papel fundamental, porque por mais que a gente seja impactado na novela, no programa de seriado, no nosso Spotify, a gente Nos é impactado eventos, né? nos eventos, e a Volkswagen faz muito evento voltado à música. E, no fundo, quando você está no finalzinho do funil de compra, você vai fazer uma pesquisa. O T-Cross é melhor do que o fulano? Sim. E aí essa pesquisa vai te direcionar para algum canal que avaliou o seu Volkswagen T-Cross com um concorrente. E normalmente esse canal, ele é de um influenciador especializado, de um jornalista especializado, de um canal especializado. Então é importantíssimo até hoje, Tielo, e eu acho que agora com essa história da inteligência artificial, o É. trabalho do PR passa a ser ainda mais importante. Porque o robô vai procurar na internet para formar o seu próprio texto ou formar a sua própria avaliação, a IA vai buscar tudo aquilo que se falou da Volkswagen, que é o tema aqui, e se Uhum. É. falou bem ou se falou mal. Então o PR continua sendo importantíssimo na comunicação que nós temos hoje, no século XXI. E a gente fala muito sobre a jornada que está cada vez sendo menos linear e mais complexa, Isso né? aí. E eu acho que é interessante porque a gente não está só falando aqui de marketing e vendas, mas sim dessa parte de PR, né? O quanto o PR tem de se adaptar a essa Ah, jornada sim. que não é linear. E aí, como que você equilibra legado com inovação, É. com novas jornadas, com um público mais jovem, depois um público, né? Se eu não me engano, hoje a gente está vivendo um momento em que praticamente várias gerações, né? Estão vivendo ao mesmo tempo, né? Onde tem muitas gerações vivendo ao mesmo tempo, com diferentes comportamentos. Qual que é a sua análise e percepção dessa bagunça, entre aspas, mas desafio até para a área de PR? Eu acho que a gente tem uma coisa que é nossa como ser humano, que é a questão da comunicação em si. Então hoje eu pego os grandes influenciadores automotivos, pelo menos metade deles tem mais de 70 anos de idade. Louco, né? Olha. Uau. Então, os mesmos jornalistas, influenciadores que estavam no caminho nosso há 30, 40 anos atrás, eles permanecem. E eles trazem uma bagagem, uma reputação gigantesca. E o que mudou agora é que ao invés de eles estarem na revista, eles estão aqui. Sim. Uhum. E aqui eles estão em tudo. Eles podem estar Legal. na TV, eles podem estar na rádio, eles podem estar no podcast, eles podem estar no Spotify. Então, essa questão da comunicação, que eu acho que une as gerações, eu não quis ser indiscreto quando eu perguntei a sua idade, não, mas eu acho que essa facilidade que nós temos hoje com várias plataformas de comunicação, ela nivelou as pessoas de Uhum. uma maneira tão democrática. Se eu estiver no Zimbábue e
tiver uma conexão Você tá com a internet, conectado. eu posso gerar um conteúdo que vai dar milhões de Sim. visualizações. Eu estou no Zimbábue. Então, eu acho que essa questão da comunicação, que é inerente a nós, né? Quando a gente está com fome e a gente não sabe falar, a gente chora, e a mãe pega a gente e acolhe. A gente já nasce comunicando. Uhum. As plataformas digitais hoje deram uma voz e uma complexidade, que isso é Claro. verdade, porque a gente precisa entregar cada vez mais e mais rápido e tal, mas ela democratizou de tal maneira a voz que a gente vive hoje o momento mais delicioso da comunicação. Temos que tomar cuidado, né? Porque você dá voz a todo Lógico. mundo, né? Sim. As Uhum. vozes idiotas, as vozes que Sim. constroem, as vozes que destroem, mas nós temos hoje a democracia da comunicação. E eu acho muito legal que você trouxe isso, né? Porque eu já te dei o contexto aqui. Hoje eu tenho uma empresa que trabalha muito isso para empoderar esses times e vendedores a ter a sua voz nas redes sociais. E você falou de idade, eu achei tão interessante que a gente tem um vendedor hoje eu recebi algumas semanas atrás um depoimento assim, ela tinha 63 anos e ela falou assim: "Ai, aprendi a criar conteúdo finalmente agora para poder vender mais, para poder me posicionar". E é uma mulher de 63 anos que tá ali querendo É. fazer. A gente tem essa vontade de comunicar, é do ser humano. E é muito interessante que você vê isso de forma muito otimista e, obviamente, do ponto de vista estratégico também, né? Exatamente, Isso é muito legal. exatamente. Os canais deram, né, essa força para nós, né? As redes sociais, a É, internet de uma maneira geral. Mas é preciso inteligência Uhum. é, nesse processo. eu ia falar um pouco isso, né? Eu acho que as redes sociais elas vieram para democratizar as vozes diferentes, porém, contudo, entretanto, como você bem colocou, existem as idiotas, existem as espertas, existem as boas influências, existem as más influências. Eu acho que cabe a nós, principalmente consumidores, seguidores, pessoas, a saber escolher quem nós Exatamente. estamos escutando, quem nós Isso. estamos nos inspirando e muito menos deixar somente na mão dos algoritmos, porque os É um algoritmos ótimo ponto, eles Thiago. também são traiçoeiros, É um ótimo ponto, é um ótimo ponto. E a né? gente não pode se deixar levar pela onda que nós mesmos criamos, né? É, Então, sei lá, eu vou procurar agora um SUV rosa. Meu amigo, durante uma semana você vai ser impactado por total, SUV rosa, total. né? A gente tem que tomar cuidado porque a gente, quando a gente fala muito do algoritmo, né, dessa inteligência, é a gente que deu o primeiro start nela, 100%, 100%. né? Muitas vezes o algoritmo conhece mais a nós mesmos do que a si próprio, né? É uma loucura isso, né? Ontem eu jantei com um casal de amigos, e eles têm uma filha de 10 anos de idade. E ela, claro, né, conectada, sabe? E ela Uhum. falou: "Tio, deixa eu ver o seu Instagram?" Eu falei: "Deixa, meu amor." Aí abri, ela falou assim: "Ai, só tem carro e cachorro." Eu falei: "Ai, que bom." Que bom, é Ela isso falou: que eu "Sabe o que amo. tem no do meu pai?" Eu falei: "O quê?" "Só tem mulher." E aí a mãe ficou brava. "É, só tem mesmo." Aí ele falou: "Eu não Nossa, sei. Esse robô fica me mostrando." Eu falei: "Meu amigo, Meu filho, putz! meu querido, deixa eu te dar uma notícia. a sua filha de 10 anos, ela vai te desmascarar. Então, muda o assunto agora, É. porque a É, gente sabe que em algum sobremesa, momento... O teu explorado Exatamente. que Instagram, Café? Vamos pedir loucura. o o café? teu explorado Instagram te É entrega. claro, é claro. Então a gente força, né, essa demanda, né, e essa demanda depois ela encontra a gente novamente, né. Então nós temos que ter muita inteligência nesse processo, eu É, concordo com você, Tchelo, para a gente não ser escravo do robô que nós mesmos alimentamos. alimentamos. É, A gente tem que ter muito cuidado, muito bom senso, e voltando lá, né, é, ética, transparência e network. é isso. Perfeito. Voltando até um pouco, eu acho que você, na cadeira que você tem, e obviamente a marca na qual você trabalha, vocês têm algumas vantagens em relação ao mundo competidor, vamos dizer assim, que vem, por mais que tanto tempo existem, não é todo mundo que tem um legado como a Volkswagen ao redor do mundo e com 72 anos de Brasil. A gente fala também muito sobre legado e inovação. Hoje a Volkswagen ela carrega um lado de heritage, né, assim que me emociona, justamente na qual eu confessei para você, eu tenho um Fusca 78, placa preta, 100% original, no qual é uma referência para com os meus filhos, que têm 3 anos e meio, eu tenho um casal de gêmeos, é todo momento, papai, e o Fuqueta? Vamos dar uma volta de O meu Fuqueta? carro favorito quando era criança era o Fusca. É, o Fusca é maravilhoso. E aí a gente fala um pouco de inovação,
a gente traz para o lado de parcerias, Uhum. a gente traz para o lado de collabs. Querendo ou não, a Volkswagen também, de uma maneira brilhante, junto com o Caíto Maia, fez uma collab incrível Sensacional. Eu com a Chili tive Beans o e prazer de estar Volkswagen. lá com eles. Que É, legal. Óculos Fusca, é, é. óculos Kombi, relógio com velocímetro da Kombi, coisas do gênero. E a gente vê também o posicionamento para falar com uma nova geração, 1 TB, que vocês acabam de lançar, dentro de uma série do Netflix, super icônica, gerando branded entertainment. Sabe o que a gente pode falar? Isso daí nunca existiu há 5 anos atrás. É muito Né? doido. Então, como é essa evolução? Como é que você mede literalmente o impacto desses tipos de ações e como que vocês trabalham estratégias para melhor posicionar com diferentes consumidores? É uma ótima pergunta, porque a grana tá curta, É. né? A mão de obra tá curta e a gente precisa cada vez mais sermos absolutamente assertivos. Então, qual é o grande segredo de uma marca? Primeiro, é a experiência que você teve com essa marca no passado, né? E aí, no caso do automóvel, ela é muito complexa, porque você vai no concessionário, você falou com a sua vendedora de 63 anos de idade, e ela pode estar num dia péssimo, brigou com o marido, te tratou mal. Se ela te tratou mal, é a Volkswagen que te tratou mal, porque é assim que funciona, a experiência. Se você teve uma ótima experiência com carro, com produto, e isso é legal na Volks, porque os carros da Volkswagen, eu digo que eles são muito bem engenheirados, são carros gostosos de guiar. Independente da década, você andar no seu Fusca lá de 1970, ele vai ter um tesão, um quê, que só ele teve nos anos 70. E um cheiro único. Você tem uma experiência, né? Você tem uma experiência. E aí, quando você consegue conciliar esse cliente e naquela fase que ele está no momento de compra, porque tem uma hora que eu tô sendo impactado, mas eu não quero comprar. Eu não estou no meu momento de compra. Eu estou namorando uma casa na praia, mas talvez eu não compre essa casa agora. Mas eu estou sendo impactado pelas casas na praia. Ok. Agora, para ser assertivo, a marca precisa ter a tradição, precisa ter uma resposta quase que emotiva do que você já teve de experiência antes. E terceiro, você precisa ser encontrado naquele momento correto da compra. O Netflix foi uma grande sacada da nossa área de marketing, porque você tem a expectativa, e o Terra foi muito louco, tá? Nós tivemos 1.600 artigos publicados sobre o carro antes dele aparecer na rua. Olha. Foi o maior case de comunicação de PR da história. Uau. Nós tivemos quase 30 milhões de impactos em reais de ROI antes do carro ser lançado. E a gente precisava fazer com que essa onda definitivamente entrasse na cabeça daqueles que falaram: nossa, quem é o Terra? Que carro legal, que design. E aí, nesse determinado momento, fala assim: você tá afim de comprar um Terra? Talvez não. Mas eu tô no Netflix, eu fui impactado. Eu tô nas revistas, eu tô nos portais, Se eu tô alguém nos falar podcasts. sobre, eu vou saber Eu falar. já sei quem é o Terra, quem é esse bicho, o que ele tá fazendo aqui. E ele já tá dentro da minha possibilidade de compra futura. O Terra foi tão louco, a história desse carro, e foi um case tão genial de marketing, de comunicação, de PR, que chegou num determinado momento, claro, a gente não tinha carro para entregar. Que loucura. No primeiro momento, nós tivemos 12 mil pedidos. E no primeiro momento que eu digo, foram 50 minutos. A gente abriu o Open Door, em 50 minutos nós tivemos 12 mil pedidos. Que chegou num determinado momento que a fábrica falou: gente, chega, puxa da tomada o negócio, porque eu não tenho carro. chega. E eu vou conseguir atender esse último cliente daqui a Mas 90 não dias. estava sendo esperado esse Estava sendo resultado. esperado, nós tínhamos um target de trabalhar que era entre 7 mil, que nós já tínhamos feito esse recorde anteriormente com o Polo, entre 7 e 10 mil. Mas com 50 minutos, nós já estávamos com 12 mil. Que loucura, cara. Isso dá um impacto gigantesco, não é só na Volkswagen, mas em toda a cadeia de fornecimento, de fornecedor. Você chega lá e fala pro cara: ó, eu pedi 1.000 faróis por mês, agora eu quero 2.000. O cara falou: não tenho capacidade de te entregar 2.000 faróis agora, tem que esperar um pouco. E aí teve o efeito Terra, porque as pessoas iam na concessionária, já com a intenção de compra, e não tinha Terra para entregar. O cara falou assim: olha, esse Terra que você quer, eu te entrego ele daqui a 100 dias. O cara falou: pô, mas agora eu quero o carro. Então, eu não tenho, eu tenho um Nivus lindo, vermelho. O cara olhava e falou:
eu levo o Nivus. Olha Que a loucura. movimentação. Porque já tá emocional também, né? Ele Fez um tava cross-sell pronto. sem querer, Não né? foi sensacional? Teoricamente, não um Que cross-sell, mas loucura. você fez o lock-in através de um carro e para E abrir vende o outro. portfólio E vende do que outro por você uma tem questão como marca. de Lindo, necessidade lindo, de golaço, tempo. Foi sensacional. lindo. Então, a gente conseguiu, através do Tera, chegar no cliente que estava pronto para comprar. É, putz, Isso foi um case maravilhoso e que começou aqui, ó, no Uhum. marketing e na comunicação. essa é a importância de você sempre estar com os ouvidos atentos, ter os times 100% envolvido, engajado, da voz e poder para compartilhar, para dividir, para fazer parte, que é o pertencimento, que é o que eu falo, que dessa maneira você empodera não somente o time, mas principalmente a comunicação para fora. Você reverbera Exatamente. literalmente esse pulso, né? Tipo, esse ímpeto interno para fora. Isso eu acho que é uma E baita as lição. adaptações, né, necessárias, né? E a pelo importância e resultado. estratégia do time de comunicação no business da empresa. Total. Toda segunda-feira nós temos uma grande reunião com a liderança, que é o Sales Meeting. O que está acontecendo naquela semana? Quais são as promoções? Quais carros que a gente está precisando produzir mais? Quais carros que a gente está com dificuldade de vender? E isso é tão transparente dentro da Volkswagen que você tem as áreas estratégicas participando, e essa é uma reunião puxada pelo time de vendas. E lá dentro eu tenho publicidade, tem PR, eu tenho o pessoal da produção. Tudo conectado para que no fundo, a gente consiga azeitar esse processo de vendas, tá? Azeitar essa necessidade e voltando lá às nossas origens. O Nenê chorou, o que está acontecendo com ele? Deixa eu ver o que está acontecendo. Sim. Então o fato da comunicação participar de uma reunião semanal de vendas mostra o quanto é excelente. importante o nosso papel aqui como comunicador dentro das grandes marcas. E que não tá desconectado, tá conectado com o negócio, Absolutamente conectado. né? O nosso core Muito business bom. hoje, na comunicação, claro, reputação, trabalhar a verdade, a ética, a transparência, mas o nosso time lá Só vender. trabalha vendo carro. Qualquer Eu vendo negócio, carro. né? Vendo carro. É exatamente isso aí. Não tem Falou bem. como. O que faz o PR? Vende carro. Perfeito. O que faz a imprensa? Vende carro. Uhum. O que faz o influenciador? Vende carro. Se você não está conseguindo conectar essa comunicação com as suas vendas, Claro. assista mais o podcast, porque a sua empresa está com alguma dificuldade nesse sentido. Uhum. E não à toa que a gente vê cada vez mais a gente falando a importância do marketing e comunicação estar próximo do negócio, A da gente área de faz tudo vendas. junto hoje. Você vê Eu não dou um passo sem falar com o fundadores. marketing, e o marketing não encaminha nada sem conversar com a gente. Você vê fundadores se posicionando para vender, você vê executivos criando, né? O fato de estar aqui um podcast já é uma área de Sim. comunicação que vai influenciar a venda. Provavelmente a nossa audiência vai pesquisar o Tera. Sem Né? dúvida. Claro. A gente vai gerar uma venda aqui hoje. Talvez vai gerar uma a gente venda. podia negociar um pouco de comissionamento. Fazer a aqui, né? venda de lead. Success Venda de fee, lead né? qualificado. Isso. E o Tera, ainda por cima, que foi um super caso, né, de sucesso, o Tera, ele adentrou o The Town. O Tera é uma loucura, gente. Né? Tipo, Pois ele é. levou a experiência inteira, né? Não Era uma somente loucura. tudo que você acabou de nos compartilhar de reverberação de imprensa orgânica, paga, tráfego, uma série de coisas, mas vocês trouxeram essa experiência também para o The Town de uma maneira muito forte, né? Tipo, para que o consumidor pudesse vivenciar um pouco dessa. Acho que são Dessa vários dinâmica, territórios, né? Então a né? gente trabalha muito a questão do agro com as nossas picapes, com a Saveiro, com a Amarok, e a gente tem picape nova chegando o ano que vem. Então esse território do agro é muito importante, mas o território da música é uma coisa absolutamente Vocês são muito fortes. apaixonante. A gente quer saber os bastidores. Não, e falou de picape, sabe quantos carros a Volkswagen, pelo menos, tá planejando até 2028 só lançar só 16 carros? Com investimento aí pelo que o Ciro, né, compartilhou Isso. junto. E o Ciro também é uma outra curiosidade também, eu também sou apaixonado por carro. Cara, é o primeiro CEO brasileiro na Volkswagen. Isso Né? Guitarrista. É uma Ou seja, loucura. tá Ele vem conectado fazendo com um a trabalho música. brilhante, Roqueiro. cara. Um Não, ele é trabalho brilhante. sensacional, ele é sensacional. O Ciro é daqueles caras de fato assim apaixonantes e apaixonado, né? O que ele faz e colocar essa sementinha da venda, né, em cada um de nós. Mas voltando ao território da música, é uma conexão. Nós tínhamos lá aproximadamente 100 mil pessoas por dia.
Então foram 2 finais de semana absolutamente intensos e muito empoderados no sentido dessa conexão, né. Então, quando a gente está dentro do carro, o carro é uma extensão da nossa vida, né. Então, eu chego no carro falando no celular, eu jogo ele lá no meu console do Tera, ele vai carregar sozinho, já conectou com a minha É, central, eu já estou falando, continuo fazendo minhas reuniões, e aí a gente ainda o Tera foi o primeiro carro a ter uma inteligência artificial própria da Volkswagen, né. Esse pertencimento, essa extensão da nossa vida, ela se faz na música. 100%. Então, saindo daqui, quando a gente está muito cansado, com o saco cheio, eu vou pôr o meu Spotify, vou pôr o meu telefone no modo avião e não quero receber ligação e eu vou curtir a minha música, o meu momento. É. Quando a gente consegue pedir a permissão do nosso cliente e estar com ele nesse momento gostoso, que seja na música, que seja no agro, isso é absolutamente importante para a marca. Muito importante. Então, acho que muito mais do que patrocinar, do que estar presente, é fazer parte desse ecossistema. Netflix, o The Town, os shows de uma maneira geral, Sim. né? O território agro. Tudo hoje é um complexo, delicioso e apaixonante ecossistema. Incrível. E, Ricardo, quando a gente fala de narrativa, e eu sempre tenho curiosidade de como que é, na prática, o teu método de organizar a comunicação. Então, tem esse desafio. Como que você tangibiliza isso para ações? Qual é o plano que você desenha? Você começa por quais elementos, quais pilares a gente começa primeiro, depois desenha, até para nossa audiência entender um pouquinho mais os bastidores, que é da construção de um PR, por exemplo, da Volkswagen. Nós temos a marca Volkswagen, que ela é uma marca guarda-chuva, que tudo está lá. A sua história, a sua reputação, o seu heritage, o seu Fusquinha 1978, né, a sua experiência. Aí depois, passando isso para... E a marca, ela tem que ter o awareness, né? Sempre tem que estar em evidência, uma evidência boa. Aí quando você passa essa estratégia para os produtos, você precisa primeiro entender o volume, por isso é importantíssimo a área de comunicação estar dentro da marca com as outras áreas. Qual o volume? Qual o preço? E tem carro, e eu vou contar uma história para vocês aqui agora, exclusiva que eu não falei nada para ninguém ainda, vocês vão ser o primeiro a saber. Tem carros que eles são procurados. Tem carro que a gente precisa procurar o cliente. Os carros de volume, você precisa ir atrás do cliente. Né? Ninguém acorda de manhã e fala assim, hoje eu vou comprar um Volkswagen. Não. Tem todo um trabalho feito por trás, fala, cara, hoje eu vou comprar um Volkswagen. Agora tem carros que o cliente vai atrás desse veículo, mesmo que você fique quieto. Nós anunciamos o Golf GTI. Então a marca GTI é uma marca absolutamente icônica. Sim. E assim, procurada no mundo todo. E vamos lançar o Golf GTI. Por uma questão estratégica e assim de imposto, o carro vem da Alemanha e tal, o preço do carro ficou em R$ 430 mil, a versão de entrada. De entrada? De entrada, né? E aí com outros pacotes e tal, o carro pode ficar até mais caro. Aí você me pergunta, esse valor é caro? Depende. Não existe caro ou barato. Exatamente. Existe o valor emocional por detrás e o momento Exatamente, daquela pessoa. exatamente. No primeiro momento, a gente se beneficiou dessa força da família GTI, e o primeiro lote foi vendido em 48 horas. De quantos? Nossa. Primeiro lote. 350 carros, que era o que a gente tinha. Que loucura. Cara. Excepcionalmente, porque é uma negociação longa. Porque você não liga para a Alemanha e fala, me manda 100 Golf GTI. O cara falou, meu amigo, entra na fila, você tá louco? Vou te mandar 100 Golf GTI. Não tenho. O mundo inteiro tá querendo O mundo tá isso, querendo Golf né? GTI. Então, assim, excepcionalmente, um esforço gigantesco, a gente conseguiu mais 150 carros que foram consumidos em uma semana. Então, essa questão da comunicação, ela tem muito a ver com o desejo, porque ninguém vai pagar R$ 430 mil num Golf porque ele precisa. Não. Ele pagou porque ele quer. E a E história, muito né? provavelmente na garagem dele, ele já tem Porsche, ele já tem Audi, e ele vai ter um Golf. Tá tudo certo. Se eu não me engano, o GTI tem o quê? 16, 18 anos, mais ou menos, a marca GTI. O GTI, o primeiro é de 1976. Puta, então são mais tempo, no mundo, né? No mundo. Aqui no Brasil você tem razão, ele não tem 2 décadas. Pô, talvez esse cara, ele já tá completamente numa outra situação financeira, talvez ele tinha um
Golf GTI com 18 anos, com 20 O primeiro foi em anos. 95, que vinha do México, então estou falando de 30 anos. É uma história muito curta no Brasil. Total, total. E aí o que você falou, né? O carro ele transita nessa parte de música, só que o carro ele transita também muito no seu eu emocional, Exatamente. né? De novo, voltando ao Fusca, e vocês têm um legado, acho que único e praticamente exclusivo, né, no mundo, e vocês conservam muito bem. Hoje, querendo ou não, a Volkswagen tem uma fábrica, um monstruário, um museu de carros antigos zero IT e de 0 Isso. quilômetros. É. Né? E aí eu vejo eu com o Fusca, que meu pai tinha o Fusca tá comigo há 20 anos, e de verdade, se, que Deus o livre, eu quebre amanhã, cara, eu não quero mexer no Fusca, porque eu Isso. quero que fique pros meus filhos. É isso aí. O meu sogro também tem um Fusca de 72 anos de idade, se eu não me engano, acho que foi um dos primeiros carros do pai dele. Ou seja, Quanto vale esse carro? e o meu, quer dizer, não é meu sogro, né? O pai do meu sogro faleceu há uns 8, 10 anos atrás. Olha Este isso. carro foi conservado na É sempre uma família história, né? e não larga. Então, de novo, o Fusca, o carro, ele faz parte, é o momento que você lembra do seu ente querido. E isso está acontecendo comigo, e tão próximo quanto com o meu sogro, e certamente com todo mundo que pode ser nessa ficção e nesse pertencimento Nós com GTI. produzimos aproximadamente 3 milhões de Fuscas no Brasil. 3 milhões. Hoje, a metade deles está em funcionamento. A gente tem 1,5 milhão de Fuscas rodando esse Brasilzão. Imagina quantas histórias como a sua, como a do seu sogro, existem. Então, essa força da marca que a gente precisa, eu não digo resgatar, porque ela tá no nosso interno, ela tá nas nossas histórias, né? Você falou do seu Fusca, o Thiago já falou do Fusca dele umas 4 vezes. Ter a Então, consistência é muito de louco isso, né? narrativa, Porque né? você pode falar da Brastemp, você pode falar da Gillette, são marcas Incrível isso. tão incríveis e que fazem parte, né? Eu trabalhei em outras marcas e tal, e gosto de colecionar carro, e assim, 90% e aí minha coleção não é grande, mas 90% dos carros que eu tinha eram da Volkswagen, mesmo trabalhando em outra marca. Porque a Volkswagen foi a marca que me marcou. Sem dúvida. Sim. Na minha infância, na minha adolescência, no E meu é muito legal início. na tua história, trajetória e carreira, o quanto a paixão tá presente no teu trabalho, a paixão por carros, né, por Se eu te falar que eu automóveis. faço o dia todo o que eu amo e no final do mês alguém paga uma grana para eu Eu fazer acho tudo isso, você ótimo acredita? também. Well done, né? Tipo, perfeito. E assim, tem aquela frase, né? Não, se você trabalhar com o que você ama, você não vai mais gostar de trabalhar, papapá. Gente, eu falo tanto o oposto, porque eu amo o que eu faço, e eu acho que é muito interessante que você está trazendo isso. O quanto isso impacta no teu trabalho, o quanto você recomenda, indica para as pessoas, né, também terem essa conexão com a paixão, que também ao longo do jornalismo você aprendeu a trazer isso também para o seu trabalho, né? Energia. Todo mundo vai ter o seu dia ruim, vai estar com o saco cheio, fez uma coisa errada, falou alguma coisa que não deveria, tomou uma carcada. Mas se você está fazendo aquilo que você é absolutamente apaixonado, te dá a possibilidade, primeiro, de ser humilde. Desculpa. Rafinha, errei. Desculpa, não devia ter te falado aquilo naquele momento. Humildade. Porque você está apaixonado. Eu quero trabalhar com a Rafa. E aí me traz a questão da humildade. Segundo, a resiliência. Então, se todos nós estamos aqui, é porque de 10 projetos que a gente apresentou para o mundo, 9 foram negados. Um deu certo. Sim. Então, o tempo todo, você está apaixonado por aquilo que você faz, criando coisas novas, e tenham certeza, mais da metade não vai dar certo. Não é a hora, não tem dinheiro, era furada mesmo, estava só dentro da sua cabeça um negócio maluco, mas a paixão te traz a humildade e a resiliência, que são fundamentais para o sucesso. Ninguém nasce, senta num carro de corrida e ganha a corrida. Vai andar em último, meu amigo. Vai andar no pior carro, vai andar em último, vai beber água suja, vai cheirar pneu, até você começar a entender como funciona. E na nossa carreira é a mesma coisa. Agora, se você é apaixonado pelo que você faz, fica bem mais fácil. Muito mais. É isso, né? É muito como que a gente se prepara, quanto mais forjados, né, formos, melhor seremos. Isso aí. Né? Não é à toa que o diamante, para se tornar diamante, Toma ele é porrada. martelado. Mas toma porrada. Né? Vinho, para se tornar vinho, ele é pisoteado, a uva.
né? Ou exige tempo também, né? Assim como acontece com o azeite, assim como acontece com a borboleta, ele é uma lagarta, e assim somos nós, e Exatamente. esperamos, né, obviamente, depois desse baita conteúdo, termos aprendido cada vez mais a se comunicar, a ver propósito, uma história forte de marca, como se posicionar, como levar essa história, essa fortaleza, essa reputação, credibilidade para com o mercado da melhor maneira possível, né? Então, acho que é mais uma... Mais uma masterclass. É, E eu conecto isso com brincar também, né? Ser mais solto, né? Porque quando a gente Sim, tá. sim, 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 Imagino sim. que quantas crianças são apaixonadas por carros e teve essa, né? E você teve também nessa trajetória. Eu amava também ficar criando conteúdo, enfim. Então, acho que assim, a paixão ela faz a gente resgatar coisas da infância e de brincar. E que o adulto precisa também, para poder gerar melhores resultados também, né, Ricardo? Tem que ser solto. Até porque a gente trabalha muito com a compra, né? E a compra, na maioria das vezes, ela não é necessidade. Necessidade é arroz e feijão, turma. Qualquer outra A coisa, loja você de comprou consumo por é outra. tesão. Você É, comprou, sabe? Porque eu quero estar naquele grupo, porque eu quero fazer parte daquilo. Então, é, essa mágica da vontade, ela tá sempre presente na compra e, antes disso, na comunicação. perfeito. Mas tem que estar apaixonado. Total. E, Ricardo, a gente tem uma perguntinha que a gente pergunta para todos os nossos convidados que passam aqui. Que medo. Que medo. Que é, qual foi o melhor e o pior conselho que você já recebeu? O melhor conselho, que eu acho que é o que eu estou vivendo hoje, é assim, porque quando você é muito apaixonado, você se entrega de uma maneira que você se doa, e às vezes em demasia. Então, acho que o melhor conselho hoje é a gente conciliar a nossa vida pessoal com o trabalho, porque quando você é apaixonado, elas se misturam. Né? Então, você está trabalhando no final de semana no Detal, falando, ai, que saco. Não, você está curtindo aquilo, e você quer mais 20 Você não Detal. interpreta como trabalho. Tem que tomar muito cuidado com isso. Então, acho que esse é um bom conselho, assim, você conseguir conciliar de uma maneira saudável para sua cabeça, para o seu corpo, o seu trabalho e a sua vida pessoal. E o pior conselho, eu acho que é assim, isso não vai dar certo. Não deu certo agora, mas se eu mexer aqui, se eu mexer lá, se eu ajustar, se eu falar com o outro. Então, eu acho que a persistência, que ela é fundamental, assim, para você não ter uma única derrota na vida. Você vai ter várias. normal. Você vai ter várias, assim. Então, acho que o pior conselho é falar, isso não vai dar certo. Aquele pré-julgamento, né? Antes de Exatamente, tentar, exatamente. né? Ou mesmo ainda mais na transformação digital, de comunicação que a gente está passando. O que não funcionou ontem pode funcionar depois de amanhã. É. De uma maneira diferente. De uma A maneira... inovação, ela só é inovadora quando ela está na hora certa. É isso. Né? Então, o seu João Conrado do Amaral Gurgel fez um carro elétrico nos anos 70, ninguém olhou para ele. Tem a importância do time, né? E da sorte do tempo. Exatamente. Ninguém olhou para ele e falou, não, porque a indústria matou ele. Não, o mercado não queria aquilo. Não fazia sentido. Mas estava lá, ele tinha tecnologia. Sim. E essa tecnologia foi se valer, né, 50 anos depois. E esses aprendizados tanto ensinam profissionais de PR, marketing, vendas, empreendedores, né? Então, acho que foi muito bacana tudo que você trouxe aqui do ponto de vista de PR, de criação de conteúdo, né? Também, né? Que você veio ali do universo de TV também. Então, assim, foi muito bacana você ter trazido toda essa bagagem aí pra gente. Contar histórias, boas histórias. A gente está pronto para escutar boas histórias, a gente está pronto para viver boas histórias. E quando falam da gente, é melhor ainda. Acho que é um dos grandes papéis, né? Quando a gente consegue transmitir quem somos, a mensagem de nossa marca, na qual nós representamos, é deixar com que as coisas fluam naturalmente, se torna orgânico, falam de você. Exatamente. E você deita com a cabeça no travesseiro falando assim, era isso. Né? Putz, depois é um exército, hoje você está aqui, é um soldado. Exatamente. Que representa um exército inteiro, né? Então, olha, Ricardo, de verdade, a gente estava falando ali nos bastidores, né, que um dos intuitos que eu caí de cabeça, literalmente, dentro de podcast, juntos com a Rafa, né, obviamente, além do meu chapéu como executivo, né, e obviamente a NetSeco também me proporcionou isso, é o ímpeto de aprender, a humildade intelectual. E mais uma vez eu queria te agradecer, porque a experiência que você trouxe de um setor altamente competitivo, altamente apaixonante,
com todo o seu vasto conhecimento jornalístico, de comunicação, de PR, de imprensa, enfim, de marca, de produto. Pô, eu espero que todos ali em casa também tenham aproveitado, certeza. usufruído e agregado muito valor. E a Obrigado. gente está aqui para isso, para aprender. É E eu isso. fico muito feliz Uhum. pelo momento, pela oportunidade de estar falando de coisas que a gente ama, que nós somos absolutamente apaixonados, e de que uma maneira ou de outra, mas sempre pensando no bem, a Uhum. gente consiga influenciar a sociedade para um mundo melhor. Ricardo, muito obrigada Obrigado, por estar prazer, aqui hoje. Foi prazer muito todo legal. meu. Muito Espero obrigado. que você tenha curtido Amei, a troca. amei. Em breve que o episódio vai estar no ar. Quem quiser acompanhar o Ricardo, os links vão estar aqui na descrição do episódio. Quem quiser, né, também conhecer mais o Tera, né? A gente vai combinar uma comissãozinha aqui também, Vai ser ótimo. né? Gente, muito obrigada e até o próximo episódio. Obrigado a todos. Valeu!